Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Miguel e hoje eu vou te falar as 5 dicas do maior investidor do mundo. Então se você quer aprender a como investir como um gênio, então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te contar as 5 dicas que o Warren Buffett tem para os investimentos. Antes de eu começar, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo e também deixe seu comentário aqui embaixo se você conhecia ou conhece o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo e eu acho que o conhecimento dele tem que ser passado. Então já deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Eu vou falar um pouco quem é o Warren Buffett. Então o Warren Buffett ele nasceu em 1930 no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. E aos 6 anos de idade ele já começou a dar uns indícios ali de uma mente brilhante. Porque aos 6 anos de idade ele começou a comprar engradados de Coca-Cola para revender depois. E aí ele lucrava aí uns 5 centavos de dólar por engradado. O que hoje seria aí uns 6 dólares, 7 dólares mais ou menos. E aí você vê como é que ele era uma pessoa realmente diferenciada. Aos 11 anos de idade, ele visitou a Bolsa de Valores norte-americana, onde ele comprou suas primeiras ações. Então aos 11 anos de idade ele já começou ali comprando suas primeiras ações. Então aos 13 anos ele começou ali com seus empreendimentos, entregando jornais. Ele chegava a entregar ali 500 jornais por dia, ganhando 1 centavo de lucro por cada jornal entregado. E aí aos 15 anos de idade, ele comprou uma fazenda e contratou um trabalhador para trabalhar no campo e pagar a sua faculdade, né? Então com o trabalho ali, né, da fazenda dele, ele pagou a faculdade dele. No primeiro momento ele não queria muito ir para a faculdade, mas aí ele acabou indo. E aí depois, aos 20, aí muito depois, né, o Warren Buffett ele se tornou um corretor de ações. E aí depois o Warren Buffett ele se tornou, né, um corretor de ações, que aos 26 anos ele já tinha acumulado 174 mil dólares. E aí depois ele fundou uma holding de investimentos com amigos deles ali. Cada um dos amigos deles investiram ali aproximadamente 100 dólares. E depois de 6 anos, cada 100 dólares tinham virado 1 milhão de dólares. Hoje, na lista das pessoas mais ricas, ele é ali o 6º e o 7º. E ele fez a maior parte da sua fortuna a partir dos seus 60 anos. E ele tem uma fortuna estimada ali de 70 bilhões a 80 bilhões de dólares aí por aí. E uma das empresas que ele tem mais ações é a Coca-Cola, porque chegou um momento na vida dele como investidor que ele chegou e comprou muitas ações da Coca-Cola, ali ganhando ali uns 7, 6%, e hoje é aproximadamente 9% das ações da Coca-Cola é do Warren Buffett. Ele é o maior acionista da Coca-Cola. Então agora que vocês conhecem um pouco sobre o Warren Buffett, né, bem resumido, eu contei a história dele, agora eu vou te passar 5 dicas que ele tem para as pessoas começarem a investir, né? Tipo, as 5 dicas que ele dá para as pessoas investirem. Lembrando que ele investe por longo prazo, né? Então, ele tem uns 90 anos de idade, então o pensamento dele é muito por longo prazo. Então, a primeira dica dele é investir em empresas que você entende o que ela faz. Então, ele tem o seguinte pensamento: não adianta você investir numa empresa só porque ela está crescendo, só porque ela está tendo bons lucros, mas você não está entendendo, você não entende o que ela faz, né? O que ela se propõe a fazer. Então, por exemplo, a maior parte das ações dele são investimentos no setor alimentício. Então, como por exemplo, a Coca-Cola. Então, no pensamento dele, ele não investiria numa empresa de tecnologia focada, por exemplo, em inteligência artificial ou algo do tipo. Ou, por exemplo, o Bitcoin, que ele não investe porque ele acha que é muito confuso e também é muito especulativo. Então, ele não investe em empresas que ele não entende. Então, uma dica: você não investir em empresas que você não entende, porque senão, muito provavelmente, você vai se dar mal. E a segunda dica é a seguinte: a empresa precisa ter um histórico de resultados consistente. Então, por exemplo, ele escolhe um caminho de resultados positivos de pelo menos 5 anos, porque aí ele se sente mais seguro de investir. Esse é o método dele de investir, né? Então, ele procura empresas que tenham resultados positivos de pelo menos 5 anos consecutivos. A terceira dica é ter paciência. Quando uma pessoa entra na bolsa de valores, muito provavelmente ela tem o dinheiro dela investido na poupança. E ela fica um longo tempo investindo na poupança, ganhando ali bem pouquinho.
E aí quando ela entra na bolsa de valores, ela quer ficar milionária assim, tipo, em 2 meses. E não é assim que funciona a bolsa de valores. Então no curto prazo, basicamente, a ação pode variar muito, cara. Ela pode cair, ela pode ficar estabilizada, ela pode subir. Mas quando você investe numa boa empresa, o resultado no longo prazo sempre é dela subir. Então é isso que o Warren Buffett acredita. Ele compra uma boa empresa e ele fica com o máximo de tempo possível. E aí ele vai ganhando com a valorização dessa empresa ao longo dos anos. A quarta dica dele é: pise no acelerador quando todo mundo tiver com medo. Então qual que é essa ideia? Por exemplo, na crise do coronavírus, as ações caíram drasticamente. Então, de acordo com Warren Buffett, quando as ações caíram, você deveria comprar ali na baixa, quando todo mundo estava com medo de investir na bolsa de valores, para que daí, quando ela recuperar, você vendia lá quando todo mundo está eufórico. Então, quando todo mundo estiver eufórico, você pisa no freio um pouco, você vai pisando no freio, investindo menos e guardando um pouco mais de dinheiro. E aí, quando tiver todo mundo com medo, quando bater a crise, você pega esse dinheiro e investe. Que aí você pode comprar as ações super descontadas. Então você já identificou uma boa empresa. E aí, quando bate a crise, a ação cai e você compra lá embaixo. E aí você ganha muito mais com a valorização, entendeu? O ponto de entrada é essencial para você ganhar dinheiro na bolsa de valores. E a quinta dica do Warren Buffett é você investir em você mesmo antes do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, uma das coisas que o Warren Buffett fez foi quando ele voltou para sua cidade natal. A primeira coisa que ele foi fazer foi participar de um curso para falar em público, porque ele não conseguia falar em público, então ele fez um curso para falar em público, e aí ele começou a investir mais nele, assim, e com mais estudo, mais conhecimento, ele consegue performar melhor nos seus investimentos, nos seus empreendimentos. E é isso que você tem que fazer. Você estuda, e aí com o tempo, com a bagagem de estudo, com essa bagagem, você vai melhorando na sua vida financeira. Então uma das dicas dele é: jamais pare de estudar. Então foram essas 5 dicas do maior investidor do mundo para você. O nome dele é Warren Buffett. Eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada sobre ele. Ele tem até alguns livros sobre investimentos muito bons, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E falou!